Sou Ludmila Araújo, bióloga, mestre em Ciências Ambientais e especialista em Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Hoje, nos reencontramos para dar continuidade às atividades do nosso curso sobre a Agenda 2030. Em especial, vamos falar sobre o ODS 13, que trata sobre a ação contra a mudança global do clima. Precisamos compreender que as mudanças climáticas estão ocorrendo em nossos territórios. Também precisamos compreender quais são as metas deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, quais são seus principais indicadores e como podemos colaborar para o alcance deste objetivo dentro das nossas cidades, através da realização das nossas políticas públicas. Vamos lá? Neste primeiro slide, trago o título: Ação contra a Mudança Global do Clima. É sempre importante que a gente tente entender e compreenda a visão geral deste Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. O documento da Agenda 2030 traz como subtítulo deste ODS a seguinte frase: tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. É necessário que a gente preste atenção nessas três palavras que estão em destaque: urgentes, mudança do clima e impactos. A próxima imagem nos faz refletir e compreender o porquê da necessidade de prestarmos atenção em impactos, mudanças do clima e urgentes. As imagens que estão sendo apresentadas neste momento, elas nos remetem a determinadas situações que são vivenciadas nos territórios do nosso planeta. Seja a incidência solar em grande quantidade, ocasionando a desertificação de muitas regiões, sejam essas regiões agrícolas ou sejam essas regiões povoadas pelas comunidades que habitam as zonas rurais dos nossos municípios. A terceira imagem nos remete à ocorrência de alguns fenômenos naturais que também têm ocorrido em maior quantidade e com maior intensidade, como tufões, tornados e demais outras manifestações naturais. Temos também a imagem de uma queimada, que cada vez mais tem ocorrido com maior quantidade e também com maior intensidade. E também uma outra imagem que nos remete normalmente quando falamos sobre aquecimento do clima, o derretimento das geleiras e das calotas polares. Então, quando tratamos sobre quais os impactos que as mudanças climáticas estão ocasionando na nossa biosfera, no nosso planeta e, consequentemente, nas nossas cidades, que são os espaços em que habitamos, todas essas correlações elas se fazem presentes, direta e ou indiretamente. Em algum momento, podemos ter vivido em nossas cidades situações de desastres e catástrofes naturais. E muitas vezes elas estão correlacionadas com as alterações climáticas do planeta. Também temos as preocupações com as regiões agrícolas, em que, muitas vezes, devido à alteração da precipitação do regime de chuvas, não chove e muitas vezes, por não chover, estes agricultores não dispõem de uma irrigação artificial para suas plantações. Tudo isso ocasiona uma série de consequências também para esses agricultores e para a economia. Quando percebemos também em nossas cidades a ocorrência de chuvas intensas, ocasionando muitas vezes nas populações que estão em situações de vulnerabilidade uma série de impactos sociais, impactos econômicos, culturais e também psicológicos, também ocasionando uma série de ocorrências em que nós acabamos por envolver as políticas públicas e também envolver as ações das cidades dentro dessas situações. Vamos lá! Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais. É provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus Celsius a mais entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no mesmo ritmo atual. Sabemos que todo o nosso ecossistema, eles possuem uma temperatura ótima para poder sobreviver e, dar continuidade à existência das espécies dentro de um equilíbrio. Qualquer pequena alteração nas mudanças do planeta, elas também ocasionam sérios impactos em vários níveis das cadeias biológicas.
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13 traz consigo algumas metas que têm como predisposição serem alcançadas até o ano de 2030. Vamos agora falar sobre essas metas. Temos a meta 13.1, que trata sobre reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países. 13.2, integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamento nacionais. Temos também a meta de número 13.3, que trata sobre melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto e alerta precoce à mudança do clima. Temos também mais duas metas, a 13.A e a 13.B. A 13.A traz como meta dentro do objetivo implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O 13.B traz como texto promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz nos países menos desenvolvidos. É importante percebermos que a correlação entre essas metas que estão dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, ele parte desde a educação ambiental até ao alcance das metas e dos indicadores assumidos nos países desenvolvidos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Então, partimos de ações micro até ações macro. E precisamos repensar as nossas cidades para que possam contribuir para o alcance deste objetivo. Visto que, quando estamos buscando alcançar este objetivo, estamos trabalhando com qualidade de vida para a população. Estamos trabalhando com comunidades seguras, resilientes e saudáveis para todos e todas. Vamos conhecer um pouquinho dos principais indicadores. Eu trago para vocês o indicador de número 13.1.3, que trata sobre proporção de governos locais que adotam e implementam estratégias locais de redução de risco de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de riscos de desastres. Quais são as variáveis que foram utilizadas para mostrar o cenário frente a este indicador aqui no nosso país? Muitas vezes, as cidades já possuem alguns instrumentos que colaboram e que estão em diálogo com a DS-13, como, por exemplo, sistemas de alerta contra catástrofes naturais, contra deslizamentos, contra terremotos, né? Então, a gente também pode destacar, muitas vezes, a existência de um plano de contingência, bem como a presença e a institucionalização de órgãos setoriais relacionados com a defesa civil. Também podemos destacar como variáveis para o alcance deste indicador a realocação de populações vulneráveis em novas áreas de assentamento urbano, buscando garantir a essas comunidades o acesso a habitações seguras, resilientes e saudáveis. Voltando ao nosso indicador 13.1.3, temos o seguinte cenário. De acordo com o IPEA, no ano de 2017, nós temos aí listados todos os estados e o Distrito Federal do nosso país. E lembrando, governos locais que adotam e implementam estratégias de redução de riscos de desastres em linha com as estratégias nacionais de redução de riscos de desastres, Brasil e unidades federativas. Trazemos esses dados no caráter de percentual. Podemos perceber que no Brasil, em 2017, a média era de que aproximadamente 34% de todo o seu território estava adotando e implementando essas estratégias de redução de riscos. Lembrando que essas estratégias estão correlacionadas com a existência e implementação de várias variáveis, dentre as quais já exemplificamos algumas aqui anteriormente.
Podemos trazer destaque para o estado do Piauí, que até o ano de 2017, somente 4% dos governos locais possuíam determinados instrumentos que colaboravam e dialogavam com este objetivo. Há que se destacar o estado de São Paulo e o estado do Amapá, com 44%, o estado do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com 49%, e aí nós vamos tendo uma subida, né, em que o Espírito Santo, com 94%, e o Distrito Federal, que é um município, né, que é um distrito federal, que é uma unidade federativa, que acaba abrigando em 100% dos seus governos locais em alguma dessas estratégias e variáveis que colaboram para o alcance desse ODS. É importante a gente falar também sobre o panorama de evolução. As mudanças climáticas é um assunto relativamente recente no cenário ambiental. Então, precisamos destacar e enfatizar algumas ocorrências de evolução quanto às políticas públicas, legislações e instrumentos que garantam aos municípios buscar envolver os seus governos locais e trazer a implementação dessas estratégias. Vamos acompanhar. No ano de 2008, foi criado o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. No ano de 2009, foi também promulgada a Política Nacional de Mudanças Climáticas. No ano de 2010, foi regulamentada a Política Nacional de Mudanças Climáticas e também foram envolvidas metas voluntárias de redução das emissões dos gases de efeito estufa, né, em que se pretendia, até o ano de 2020, reduzir de 36,1% a 38,9%, e também a elaboração dos planos setoriais. No ano de 2013, foi um destaque a criação do PSTM, o Plano Setorial de Transporte e Mobilidade Urbana para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, até chegarmos no ano de 2015 com o Plano Nacional de Adaptação. À medida que o governo federal foi implementando instrumentos legais, programas, planos e projetos, isso foi dando condições e instrumentalizando os municípios para que eles também pudessem se apropriar dessas políticas e adaptá-las e aplicá-las nos seus municípios. Em um panorama do Brasil, no ano de 2016, ele estava classificado como o 7º maior emissor de gases de efeito estufa, sendo responsável por 3,4% das emissões globais. Sabemos que os gases de efeito estufa estão presentes dentro das nossas cidades e das nossas sociedades e territórios através das emissões do gás carbônico e também do metano, dentre outros gases de efeito estufa, os chamados GE. Mas os que a gente tem em maior quantidade nas nossas cidades é justamente aquelas provenientes das indústrias e também da queima do combustível em grande quantidade através dos veículos. Também temos a ocorrência de queimadas, que geram uma grande quantidade de gás de efeito estufa. Os pastos também geram, através do gado, os gases de efeito estufa. Também temos a ocorrência dos aterros sanitários, dos lixões, em que nós temos, dentro da decomposição orgânica, a emissão de gases de efeito estufa. Então, precisamos pensar que no dia a dia das nossas cidades, nós estamos sim aumentando o índice e o percentual de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Por exemplo, do aterro sanitário, que é um mecanismo, uma metodologia adequada para a destinação final dos resíduos. Dentro de uma estrutura de aterro sanitário, faz-se a queima do metano, que é justamente oriundo da decomposição da matéria orgânica. Mas, se nós formos pensar, nós estamos queimando, mas o metano ele tem um alto poder de gases de efeito estufa. Se nós queimamos, transformamos ele em gás carbônico. Também é um gás de efeito estufa, mas com potencial um pouco menor dentro da nossa camada de ozônio. ODS 13 nos municípios. Se dentro da aula de hoje nós conseguimos entender algumas correlações e como nós podemos colaborar, é necessário que a gente ressalte a existência de legislações. Precisamos pensar nos nossos municípios, nos nossos territórios, legislações que promovam,
e, de certa forma, obriguem determinados setores à implantação de filtros de chaminé, à fiscalização dos veículos que liberam também gases de efeito estufa. E tudo isso pode também estar ocasionando com a presença de um instrumento que é o licenciamento ambiental, com a proposição de modelos de construção ou produção de baixa emissão de carbono. Temos também que pensar que, dentro das cidades, quando falamos sobre a DS-13, precisamos implementar instrumentos de defesa civil, de prevenção e redução à ocorrência de catástrofes e desastres naturais. Precisamos pensar em políticas públicas que promovam a redução no uso de veículos em caráter individual. Precisamos pensar melhorias no microclima da cidade, através da arborização. Precisamos pensar a modernização das vias urbanas e do transporte público. Sabemos que cada pessoa dentro de uma cidade, se todas elas possuíssem um carro, nós temos um grande impacto na atmosfera com a emissão dos gases de efeito estufa. Mas se nas nossas cidades pensamos cidades para pessoas, cidades saudáveis, cidades sustentáveis, vamos pensar na melhoria da oferta dos serviços de transporte público. Vamos inserir ciclovias para que cada munícipe tenha a opção de ou utilizar o transporte coletivo de qualidade, seguro e saudável, e também ou utilizar as ciclovias, que ao mesmo tempo nós vamos estar atingindo o ODS 3, que está relacionado com saúde e bem-estar. Também temos conscientização sobre a mudança do clima. Precisamos implementar os programas de educação ambiental em todos os segmentos da sociedade, seja educação ambiental formal ou informal. Precisamos trazer informação ao cidadão para que eles entendam que as ações do dia a dia impactam. E quando somamos todos esses impactos, podemos trazê-los para o bem ou para agravar a situação da mudança climática em nosso planeta. Também precisamos pensar no ODS 3 dos municípios, integrar medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Já sabemos que desde o âmbito do governo federal aos governos estaduais até chegarem aos governos municipais, uma série de políticas públicas, programas e projetos foram e estão sendo desenvolvidos e disponibilizados para que os munícipes, para que os gestores públicos municipais possam fazer uso desses programas e implementar as suas políticas públicas, alcançando metas e trazendo melhorias para a comunidade. Assim, encerramos hoje a nossa aula sobre ODS 13. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre um estudo de caso, em que uma determinada cidade ela implementou políticas públicas que falam sobre o ODS 13 de uma forma que muitas vezes as cidades do Brasil já estão implementando. Venha você também fazer parte do ODS 13, venha fazer parte da Agenda 2030. Implemente a Agenda 2030 e traga melhorias para todos os cidadãos. Vamos lá? Porque não podemos e não precisamos deixar ninguém para trás. Agradecemos a sua atenção e até o nosso próximo encontro. Até mais!